Olá, muito boa noite. Está no ar o Estação, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através de aplicativos, através do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. Está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 5199-750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele no fim da noite desta quarta-feira, esse programa que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 19 de junho. Horários alternativos do nosso Estação, nos nossos canais no YouTube, nos nossos canais 14 e 6 da NET Claro. A estação tem oferecimento de Activita. Activita é a escolha de quem está sempre em movimento, unindo conforto, leveza e tecnologias exclusivas. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, novas tendências em calçados e acessórios. Vem aí o SIC 2026, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. E JG Serviços, desde 1999. Empresas e condomínios cuidam, limpam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas. Muito boa noite à nossa técnica, o Juliano e o Rodrigo, aí garantindo a qualidade, chegando na casa dos nossos telespectadores. E muito boa noite, essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira. Abre para nós, por favor, aqui, Juliano. Para apresentar... Opa! Alguém está tomando conta do programa hoje, presidente. Estamos aqui vestidos de JCI hoje para conversar muito sobre o importante trabalho que essa instituição realiza na nossa região, no nosso Brasil, e uma instituição internacional, né? Belo trabalho que essa turma faz há algum tempo já, seu Glauco, já há mais de 10 anos, né? Mais ou menos mais ou menos 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Como senador, né? Como senador. JCI. Tá bem. Presidente do Clube do Senado da JCI Novo Hamburgo, Jacó Davis, muito boa noite. Uma honra te receber. Jacó Eduardo Davis. É uma honra te receber aqui, muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Muito bem, é sempre uma honra estar na tua bancada aí. É sempre agradável estar com essa bancada tão inteligente e sempre prestativa na JCI. Quantos anos de JCI, Jacó? 33 anos de JCI. Puxa vida. Como chega na JCI? Essa pergunta tem que fazer para a Franciele, porque a Franciele te convidou? Para me convidar, foi um compadre meu, me convidou em 1993 e, a princípio, eu fui lá só para assistir e no começo foi difícil, porque naquela época tinha umas feras lá que eram muito inteligentes, muito ardilosos, mas é assim que tu aprende, com participação e integração, e se faz muita amizade dentro da JCI. Chegou lá em 93 e não saiu mais. Não teve jeito. Depois que tu toma, como diz, a cachaça da JCI, tu não sai mais. Mas a JCI corre na veia, né? É como o sangue, a gente não pode deixar de participar e auxiliar esses jovens a continuar o trabalho, que é sensacional. O seu Glauco Engel, além de sócio da Vale TV aqui, é um personagem muito importante de Novo Hamburgo. Eu não deixo nunca de fazer as honrarias, né? Porque é uma pessoa fundamental na história da nossa cidade. Além de toda a atuação que ele teve na sua trajetória, é um homem das relações públicas da nossa Fevale, lá dos primórdios da Fevale. É um homem que falou em turismo aqui, foi um dos primeiros a falar em turismo aqui, se não o primeiro. E, bom,
passou pela nossa ASPEUR como presidente. A Fevale é hoje o que ela é muito por conta da atuação dele também, além de uma série de participações e iniciativas. Seu Glauco Engel, uma honra receber o senhor aqui, muito bem-vindo, uma honra estar com o senhor do meu ladinho. Rodrigo, é um prazer voltar à Vale TV, a nossa casa, né? E aqui compartilhar com essa bancada da JCI, trazer um pouco do que é a Câmara Júnior em Novo Hamburgo, digamos assim, qual a proposta da Câmara Júnior e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade aos jovens que nos assistem para que tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. É algo maravilhoso ser um membro da Câmara Júnior. Seu Glauco vem aqui convidado para várias coisas na Vale TV, né, seu Glauco? Sim. Pelo âmbito de intervenção muito amplo, mas a JCI é um dos assuntos que ele mais gosta de falar, evidentemente. Estou vendo aqui 2 pins e muito especialmente uma medalha aqui, seu Glauco. Essa medalha eu recebi em 2000. PIN da Sicredi. O PIN da Sicredi, que eu também sou quase fundador da Sicredi Fevale, né? Mas esse PIN, um é do Senado e o outro eu recebi da JCI Brasil, da Câmara Júnior do Brasil, em 2024, pelos serviços prestados à JCI Brasil. Quantos anos de JCI? Eu, 57, a JCI em Novo Hamburgo, 60. É quase um dos fundadores, então. Quase um dos fundadores. Depois do Heinz Dreves e do Hélio Giacometti, que são aqueles ainda remanescentes da fundação, eu sou o terceiro na lista ainda que integra o movimento da Câmara Júnior. E a minha alegria de recentemente ter estado com vocês lá, né, sempre muito gentis e nos convidam a estar juntos, prestigiando esses momentos que vocês criam, que vocês constroem, são momentos que são contínuos, na verdade, né? Mas aquela é uma festiva e a alegria é maior ainda porque a janta sempre é boa também, né? Então a alegria é dobrada nesse momento, tá? Mas naquele momento te tem encontrado, seu Heinz, né? Sim, o Heinz... Bem firme, já era adiantado da hora e ele estava lá. Ele tem sido... O fundador da Carburgo, né? Durante os últimos anos, o Heinz tem participado bem ativamente em toda a nossa programação. É uma forma, depois que ele se afastou da direção da Carburgo, passando para os seus filhos, é a forma de ele estar ainda em convívio e rejuvenescer, né? Ele tem participado bem ativamente em toda a nossa programação. Rejuvenescer porque a turma lá está cada vez mais jovem, né? Renovando também seus participantes, a juventude pulsando lá dentro. E está aqui a nossa presidente, né? Essa jovem que está fazendo história na Câmara Júnior, Franciele Brunhogo Zeuch, né? Que é a presidente neste ano de 2026. Muito boa noite, muito bem-vindo. Uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, alegria minha em receber o convite, né? Principalmente por compor essa bancada e falar da JCI, que é algo tão importante na minha vida e na vida de todos que estão aqui, né? Então, quando a gente recebe um convite para falar de JCI, o coração já se enche de alegria, então é muito bom ter esse contato, poder passar para mais pessoas o que é a JCI, estar no convívio, assim, né? Então é um prazer enorme estar aqui essa noite ao seu lado. Quantos anos de JCI? Eu... perto dessa bancada, sou super jovem. Eu tô na JCI há 4 anos que eu conheço a JCI e que eu tô ativamente há 3 anos de casa apenas. Muito bom. Como tu chega na JCI? Eu brinco que eu fico triste de não ter conhecido a JCI um pouquinho antes, né? Porque a JCI, você é membro ativo dos 18 aos 40 anos, né? Então, eu já descobri a JCI, assim, mais para perto dos 40, né? Então, eu não tenho mais... tenho 4 anos, posso ficar aí mais 5, né? Mas eu queria mais 15, 20 ativo, assim, porque realmente é incrível, né? Assim, como a gente se desenvolve, como a gente cresce, como a gente é posto à prova em vários setores, assim, sabe? Como causa um amadurecimento. Tu já tinha oratória como uma qualidade tua? Não. Eu sou da área da saúde, né? Então, assim, eu sempre fui muito comunicativa, mas naquele contato direto com o paciente como fisioterapeuta, né?
E aí um paciente meu falava muito, Câmara Júnior, eu ficava, não dava assim muito... E foi passando, e eu fui ficando bem próxima, ele é um senador da JCI, né? E aí primeiro ele convidou então meu marido, o Matheus, para uma reunião, e aí depois... Quem foi ele? Conta para nós. O Neri Quilante. Foi teu padrinho, então... Né? Isso, foi a pessoa que te convidou, e aí então, ele convidou o Matheus começou a ir, aí eu tava grávida, fui em algumas reuniões, gostei, mas realmente, com criança pequena era difícil. E aí no ano seguinte não teve jeito, tava lá, e aí eu sempre pensei, não, mas eu vou começar de leve, não quero cargo, né? Eu tenho uma rotina bem agitada, assim, bem intensa, mas eu brinco que, assim como o nosso senador Davis falou quando toma da JCI, eu brinco quando a gente é picado pela JCI, não tem como, assim, né? Então, tu quer assumir, tu quer estar à frente, tu quer dar o teu melhor, te desafiar, né? Então, pra mim foi assim, depois que eu descobri, tô sempre lá, né? Nossos encontros é nas segundas-feiras, então a gente tá lá toda segunda-feira. Eu vi muitos jovens nesse último encontro que eu tava lá. A gente deu uma boa... Quando eu comecei, a JCI tava com o pessoal mais, assim, 35 em diante, né? E aí agora a gente começou desde o ano passado toda uma movimentação para trazer novos membros, né, para crescer, porque como a JCI, a gente tem 4 campos de oportunidades, né? Seria internacionalismo, negócios, capacitações e o comunitário, né? E a gente precisa de mais pessoas para ter mais braços e conseguir ter mais projetos. Então a gente começou já desde 2025 antes já, né? Quando o Matheus entrou, em 23, já estávamos num processo de crescimento, foi bastante intensificado ano passado, onde a gente teve, então, um campeão nacional de oratória, que é o Matheus, depois ele pode contar melhor como é que foi, e isso movimentou muito a JCI Novo Hamburgo, porque era um título que há muito tempo não vinha para o Rio Grande do Sul, e aí veio, ele se tornou, então, campeão nacional, e o movimento no Rio Grande do Sul é forte, né? É forte. Sempre tradicional, né? Isso. Então, isso acabou movimentando e a gente conseguiu atrair bastante jovens que querem se desenvolver em oratória. Então, o pessoal começou a nos procurar em rede social, procurar pelo LinkedIn, o Matheus, porque queriam oratória. E nisso a gente acabou atraindo bastante jovens, assim. Então, a gente está com um grupo que agora fazia tempo mais jovens, assim, né? Que na minha época de colégio, Matheus, passava na sala o pessoal da JCI, da Câmara Júnior na época, né? E convidava a gente para ir uma reunião, numa visita, né? Muito boa noite, Matheus Zelk, ex-presidente da JCI, e hoje chama Sênior. Chama Sênior. Por que você é Sênior, Matheus? Sênior porque eu completei 40 anos. Então tu já tá aposentado, é isso? Como é que é? Já, mais ou menos. Parcialmente. Quando tipo o seu Glauco, tá 57 anos lá e não vai sair tão cedo, não tem nenhuma pressa, né, seu Glauco? Ano passado eu fui presidente, né? Então eu sou o atual passado presidente da JCI Novo Hamburgo. Eu fui presidente no meu último ano que eu poderia ser membro ativo, então no ano que eu completo 40 anos, né? E aí eu pensei, vou entregar esse ano, 2025, trabalhar bastante aqui, entrego a chave para o próximo presidente e acabou meu trabalho. Esse ano daí entrou a Fran, estou trabalhando mais do que o ano passado, eu acho. Mas esse ano por um motivo especial, né? Te botar no serviço, né? Mas eu preciso te dizer que provavelmente ano que vem tu vai estar trabalhando bastante também. Eu acho que essa é uma característica das pessoas que se engajam, né? Essa é uma qualidade das pessoas, né? Orador nacional, Matheus, como é que acontece isso? A JCI é muito... Tu já te conhecia como orador? Já fazia parte da tua vida, oratória? Não, eu tive no trabalho eu tive algumas oportunidades de falar em público, mas eu era muito travado, não é um dom nato, né? E casualmente na JCI que eu me interessei, então um abraço para o Neri, né, meu padrinho, que me convidou para entrar também na organização. A JCI é muito forte no quesito de oratória e debate, e são 2 esportes aí, né, internacionais, né, então tem competições, tem concursos, e a JCI Brasil continua, né, sempre tocando esses concursos, tanto de oratória quanto de debate. E fazia, que nem a Fran mencionou, já fazia alguns anos que a JCI Novo Hamburgo não participava desses concursos a nível nacional. E no meu ano eu queria tentar fomentar isso de novo, né?
E a gente fez campanha, ninguém se animou em se inscrever lá. No último dia que tinha para inscrição, eu fui lá e eu me inscrevi então, né? Azar, vamos ver o que vai dar isso aí. No oratória, porque oratória era só uma pessoa e eu podia me inscrever. Debate eu precisaria montar uma equipe de 3 pessoas, né? E aí era um pouco mais difícil. Não competimos no debate, competimos no oratória. E eu, cada vez que, né, assumo um compromisso, levo isso bastante a sério, assim, eu me pratiquei bastante, me preparei bastante e tive felicidade e surpresa de vencer o campeonato, o concurso regional. Quantas pessoas tinham no regional? Naquele regional lá eram 6 competidores de outras organizações. E depois do nacional? E aí depois do nacional também 6. Porque são 3 encontros regionais, classificam 2 de cada encontro regional. E aí eram 6 também lá. O extrato de todo o Brasil estava lá. Os selecionados de cada organização poderiam se inscrever, um por organização, né? No nosso caso, não aconteceu um concurso interno no meu ano, porque só tinha eu inscrito, então eu fui representando direto a etapa regional. E tive a felicidade ali de vencer a etapa regional e se classificar para a final nacional. E aí eu tive que entregar 2 discursos lá na final. Então preparei de novo esses 2 discursos aí e para minha felicidade venci lá. Como também. É que é esse discurso aí? Uma página? É um discurso, tem uma regra, né? Tem um tema, né? E tem um regulamento. Pré-definido. Os concursos os discursos são de 5 a 7 minutos, fora desse período é desclassificado, 5 a 7 minutos. Tem um tema e eu tenho que preparar um discurso respondendo aquele tema. E aí monta-se uma bancada de 5 jurados ali, né? Especialistas, membros da comunidade, né, não só da JCI, e esses jurados avaliam, tem um questionário ali de avaliação para cada um dos oradores, e aí, né, se consolida ali, soma todos os pontos. Tu pode ler o discurso ou tem que dar o discurso? Eu posso ler também, teve uma das participantes que chegou até a final nacional com um discurso lido na tribuna. No meu caso, eu optei por não ler. Então, eu usei uma estratégia que eu iniciei o discurso na tribuna e depois eu fui caminhar no meio do palco. Fui caminhar no meio do palco ali, né? Matou. Levantou a torcida. Mas foi um bom trabalho de memória ali, até eu decorar um bom discurso ali, né? Mais de 5 minutos todo. E ele precisa ser ipsiliter, tu entrega ele e tu tem que dar exatamente ele ou ele pode? Eu não entrego ele por escrito, eu só apresento ele. Perfeito. E daí é para matar o cara, né? Viu, Rodrigo? Interessante que dentro desse projeto de oratória, nós temos o oratória nas escolas. Por isso que me chama a atenção, eu sou fã desse projeto. Em Novo Hamburgo nós realizamos vários anos e ele é dirigido às escolas públicas ou privadas, tá? Na faixa de 12 a 16 anos, mais ou menos. E nós tivemos aqui em Novo Hamburgo um sucesso muito grande, com várias crianças se destacando, com 5 minutos de discurso oral, sem ler, que realmente nos trouxeram assim, muita alegria. E essas crianças depois têm a oportunidade de ir também a nível de Estado do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, né? E já que no caso da Câmara Júnior, da JCI, você vai vencendo a nível de Brasil, pode ir para a Latino-Americana e depois para o Congresso Mundial. Imagina que... Tá? E nós tivemos 2 casos, 2 brasileiras que venceram o concurso a nível mundial. Tá? E uma delas hoje, ela se capacitou e montou uma empresa de treinamento de oratória. Uma menina de Florianópolis, né? Se bem me lembro. Ela hoje está em São Paulo com... Eu tenho vários amigos que passaram pela Câmara Júnior, amigos e amigas, né? Fátima Fraga. Sim. Pessoas que participaram da política ou não, mas a política é onde a gente vê a aplicação disso mais destacada. Porque as pessoas dizem, tá, mas é muita conversa, mas todo mundo vota naquela que fala melhor, naquela pessoa que se comunica melhor.
Não adianta, às vezes, a pessoa que tem uma capacidade de realizar muito bem, mas que não consegue interagir com as outras pessoas. Então, bom, essa é uma frente, mas o cara pode ser um palestrante, pode ser um professor, pode ser um profissional de excelência, quando ele tiver uma excelência na sua oratória. Exato, né? exato. É um dos trabalhos que eu mais enxerguei da JCI desde a minha época de colégio e que eu mais admiro. E quando eu vejo esse rapaz que tomou essa proporção nacional, além de ficar alegre por nossa Novo Hamburgo, evidentemente, né, pela nossa região aqui, mas também é um exemplo para os jovens, né? Para os jovens da tua idade, pessoas um pouco mais jovens, né, a partir de 18 anos, mas como o professor Glauco falou, para jovens que estão em idade escolar, 12, 14, 16. Antigamente, no movimento estudantil, a gente tinha muito forte eu recordo, pessoas muito qualificadas. Eu recordo que um ano desses aí, uma iniciativa de um estado aí, foi dado como tema o que eu tenho a ver com a corrupção. E esse tema foi impressionante, o que as crianças escreveram, se prepararam e se pronunciaram diante do público. Porque a parte da apresentação é o ponto final. É o ponto final. De tudo que elaboraram, mas né? Foi um show, isso a nível de Brasil. Rodrigo, um exemplo agora que estavam mencionando sobre o programa Oratória nas escolas, né? Como o senador Glauco mencionou, foi um programa bastante ativo aqui em Novo Hamburgo. E olha a curiosidade, que interessante. Esses dias agora fui convidado, né, por causa da repercussão de campeão nacional da JCI, convidado a participar de uma bancada de jurados em uma escola municipal de Novo Hamburgo que roda um concurso interno de oratória. Eu fui lá, né, sem saber todo o contexto histórico, e lá eles me contaram que eles começaram isso porque a JCI começou há 13 anos atrás aí fazer oratória nas escolas lá. Eles gostaram tanto, não é todo ano que a gente consegue atender todas as escolas, né? E eles gostaram tanto que eles transformaram isso num programa anual deles. Independente da JCI, a oratória vai continuar acontecendo. E eles seguem todo o roteiro, toda a organização que a JCI implementou para eles lá. A Franciele fala em 4 frentes, né? Isso, 4 pilares. Que pilares tu te identificou mais, Jacó, na tua trajetória? Eu fui tesoureiro, fui vice-presidente de comunidade em 97, 98 eu fui vice-presidente de internacionalismo e em 99 eu fui diretor estadual de internacionalismo. Viajei esse Rio Grande do Sul de ponta a ponta dentro da organização. Tinha um final de semana, eu lembro muito bem que um final de semana nós estávamos em Nonoai, que é lá no norte do estado, e no outro final de semana nós estávamos em Jaguarão, no extremo sul do Rio Grande do Sul, levando palestras e fazendo toda a integração entre capítulos é uma função internacional, um internacionalismo dentro do estado, mas não deixa de ser uma divulgação de projetos e ações que a JCI proporciona a nível Brasil. Então, em 2000, eu tive o privilégio de ser o presidente da entidade aqui no Novo Hamburgo, da OL de Novo Hamburgo. E foi um dos melhores anos que a gente seleciona na vida, tu ser o presidente local da entidade. É muito bom. E foi aí que eu me especializei em viajar. Porque internacionalismo é viajar. Então, hoje, me fala em viajar, eu estou dentro. Para algum lugar, isso... Algum congresso. E agora nós temos em setembro, falar em Senado, em setembro agora, nós temos um encontro da ASAC, que é a Associação das Américas e do Caribe, um encontro de senadores em Punta Cana. E... vamos lá. Já está escalado para ir. Já estou escalado para ir. Já caso. Montamos uma equipe aqui de Novo Hamburgo, são 6 companheiros, senadores e senhores que vão para Punta Cana para participar desse evento. Vai ser um evento muito bom. Apesar de eu já ter participado de congresso das Américas, já participei de 3,
mas falar em viajar, internacionalismo é comigo mesmo. E levando também as tuas experiências aqui. Exatamente. Né? É uma troca, né? É uma troca de experiências. Isso é fundamental na JCI, tu participar dos eventos a nível regional, nacional e internacional, para tu levar tuas experiências e trazer experiências novas para a OL de Novo Hamburgo, no caso também, né? Se me permite falar, né? Quando a gente fica falando OL, às vezes a JCI ela é muito de sigla, né? Então a OL ela quer dizer organização local, né? Porque a JCI ela é a nível mundial. É a JCI de Novo Hamburgo, então. Então aí, por exemplo, o Brasil, a gente tem 46 OLs. Então o Brasil tem 46 organizações locais. Então, Novo Hamburgo, por exemplo, é uma delas, mais próximos da gente. A gente tem Lajeado, Venâncio, né? Que são outras organizações locais, assim, né? E aí, que nem o senador estava falando, a gente tem encontros regionais, a gente tem encontros nacionais das Américas, né? E é muito engraçado, porque no ano que eu conhecia a JCI também, eu participei, junto com o Matheus, de uma convenção nacional, né? Então, eu conhecia pouco da JCI, eu era uma aspirante, aí fui, né? E aí eu sempre brinco, assim, que quando tu vai num evento, tu vê o diferencial do pessoal. Aonde foi o evento? Foi em Maravilha, né? Isso, foi em Maravilha. Ou Santa Catarina. Né? E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha dado uma pesquisada, Maravilha, a gente nem conseguiu hotel, ficou numa cidade perto. Aí eu olhei na internet o ginásio, um dia sei, porque eu ia levar criança de colo, né? Aí era um ginásio, assim, né? Era um nome assim, o ginásio. Aí eu olhei, cara, um ginásio assim. Gente, quando eu cheguei lá, aquele ginásio estava transformado, assim, era um evento que, quando eu cheguei, assim, sabe quando você chega a ficar em choque, assim, o pessoal transformou aquilo, chegava a ter uma passarela quando tu entrava, assim, e aí quando eu ia conversar com as pessoas, todo mundo sabia falar, se portar, aí eu fiquei pensando, gente, mas o pessoal da JCI é diferenciado, sabe? Então, por isso que eu digo, assim, a JCI, ela é aberta, né, para todos, mas a gente vê direitinho, assim, aqueles que são pertencentes, sabe? O pessoal, tanto na oratória, quanto na organização, quanto no internacionalismo, recebendo as pessoas, assim, eu brinco que é um pessoal diferenciado mesmo, assim. Ô, seu Glauco, e essa bandeira aqui, ela denota uma nova logomarca, né? Eu me lembro da logomarca anterior, né? Exato. A JCI tem 70 anos no Brasil. 70 anos e agora foi comemorado em 2024. Tá? 72 agora. Tem uma história, a JCI no mundo, ela iniciou nos Estados Unidos, né, em 1915, através de um grupo de jovens que pretendiam fazer uma reunião de jovens na área de comércio, parecido com uma associação comercial. Né? E ali ele evoluiu até que alguém um dia deu uma sugestão, quem sabe a gente faz. E a primeira, a Constituição, se bem me lembro, foi no México, a primeira Constituição da JCI mundial. Né? E de lá para cá, a sede ficou nos Estados Unidos, mudou algumas vezes, né? E o mundo todo hoje tem uma infinidade de países que participam. Mais de 100 países atualmente. São mais de 100 países, né? Tem tanto número que... Só não está preocupado em se atualizar disso aí, né? Deixa isso atualizado aí. Exato, né? Mas a Franciele comentou sobre a satisfação de participar de uma convenção e tal. E ainda mais é você organizar uma convenção. E nós aqui em Novo Hamburgo fizemos várias convenções. Fizemos na época que existia a Câmara Júnior do Estado do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo sediou por 3 ou 4 vezes a convenção estadual. E em 3 oportunidades, uma convenção, nós tínhamos, na época ela era regional, pegando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós sediamos em Novo Hamburgo e sediamos 3 convenções nacionais também. A última até foi em Gramado, até hoje é lembrada, porque foi uma convenção maravilhosa. O pessoal do mundo, no Brasil todo, né, foi marcante, foi marcante. Então, organizar uma convenção não é fácil, né? Mas a satisfação de tê-la organizado e o crescimento que deu, né, e a lembrança que criou é muito importante.
E as relações que ficam, né, seu Glauco? Sim, as São relações hoje. amigos. Nós de temos companheiros muitos hoje anos, em né? todo o Brasil e tal. Mas você falou há pouco sobre o nosso símbolo. Então, quando iniciou a Câmara Júnior, lá nos Estados Unidos, quando a ONU foi criada, um membro da Câmara Júnior fez a doação do terreno para a construção do prédio da ONU. E ele fez isso como doação numa condição, que no emblema, né, da JCI pudesse figurar o emblema da ONU. Isso permaneceu até o ano passado, né, Franciele? Isso. Quando houve essa transformação, houve lá uma dificuldade, e aí então criaram e apresentaram no Congresso Mundial a nova proposta, com logotipia nova e tal. E estamos aí agora, né, tocando com essa nova... O seu Glauco está com a linha do tempo da JCI Brasil, né? JCI Brasil, sim. O que o senhor destaca aqui dessa história? Bom, fundada lá em 1915 nos Estados Unidos, mas aí Sim. em 1955. Em 1947, né? o senador Vitor Rebouças fundou a Câmara Júnior do Brasil. Vitor Rebouças era o filho de um funcionário de uma empresa americana no Rio de Janeiro. E ele acompanhou o pai lá, conheceu e trouxe para cá e implantou no Brasil o início, que praticamente começou oficialmente. Que foi o primeiro grupo, né? A primeira Sim, unidade local, né? Isso. Ele iniciou, né? Mas a fundação oficial... Aí em 55, a Câmara Júnior do Brasil. Do Brasil, né? E aí tem a linha do tempo aí que... Né? Então, na verdade, o primeiro do Brasil foi Tá fazendo 55. Tá fazendo 80 anos, né? Não, ela fez 70, né? 47 a primeira organização local. Sim. Ano que vem faz 80 anos da primeira organização local. Mas ela não tinha sido fundada ainda, né? A instituição brasileira, não, né? Né? É uma história muito rica, né, Silvão? Sim, muito rica. Muito rica. A gente tem que acompanhou, eu participei de algumas convenções nacionais também, no Brasil todo, fizemos grandes amigos, grandes companheiros, e hoje o Senado tem aproximado, que o Senado nos últimos 3 ou 4 anos cresceu, e tem aproximado esse pessoal antigo, a gente relembra, pessoas que passaram pela presidência, pelas lideranças, tal, dos grandes encontros que a gente teve, né? De vez em quando alguém diz, eu até essa semana eu tive uma informação bem interessante. Um companheiro nosso foi consultar um médico aqui em Novo Hamburgo, e aí conversa vai, conversa vem. Diz ele, não, porque o meu pai era da Câmara Júnior. Teu pai era da Câmara Júnior? Era. Mas eu também fui da Câmara Júnior. Tá? Eu iniciei a Câmara Júnior lá em Jaguarão, tá? E em 1983, eu tive nessa convenção lá em Jaguarão, casualmente. E hoje ele é um profissional aqui em Novo Hamburgo, né? Que lembrou-se daquele momento e dessa integração. A gente viu aqui, falamos em alguns nomes, né, mas são dezenas de nomes que eu poderia levantar agora aqui rapidamente, de amigos, né, o presidente da CDL atualmente, né, Sim, Leonardo Lessa, é uma liderança que nasceu ali, então a importância da gente estar, e por isso muito esse momento, né, para além de destacar o trabalho que a Franciele está fazendo, que o Matheus fez, que os senhores seguem fazendo, né, como lideranças pertencentes e ativas, né, mesmo como senadores ou como sêniores, mas ativas dentro da organização, de lembrar o quanto isso é bom para a formação profissional e pessoal do indivíduo, né? O que tu aprende ali carrega muito fortemente para a vida, né? E um detalhe interessante, Rodrigo, é o seguinte: esse grupo que se formou desde o início, de 1965, quando foi fundado Novo Hamburgo, criou-se um grupo bem consubstanciado e grandes amigos, grandes companheiros, muitos se relacionavam na empresa e tal, e uma boa parte desse grupo continua ativo até hoje. Quero saber o que é Caju Bocha. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Inovação não é tendência pronta, é intuição afiada.
é sentir o movimento antes que ele vire coleção. É decifrar comportamentos antes que virem desejo. A primavera-verão começa muito antes do calendário. Ela nasce da leitura do tempo, da curadoria certa e da coragem de escolher o novo. É por isso que o SIC acontece na hora exata e traz materiais mais leves, cores pensadas para o calor real, design com forma, conforto e intenção comercial. SIC 2026. Lançamentos de primavera-verão em calçados e acessórios, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. SIC. Moda é o nosso negócio. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. De volta, abre para nós, por favor, aqui, Juliano. Hoje uma invasão da JCI de Novo Hamburgo aqui. Quando a gente fala de Novo Hamburgo, da nossa região, porque nós temos pessoas da região. Vocês são da onde, né? A gente mora em Ivoti. Mas são da JCI Novo Hamburgo. O pessoal de Sapiranga também, né? O ex-presidente também. Sapiranga já teve JCI também. Também já teve. A gente tem membros de Estância Velha São também. Leopoldo. Estância Velha também teve JCI. Foi por pouco tempo. Então, quer dizer, é localizado aqui, tem uma sede maravilhosa, de passagem, pertinho da FENAC, ali, como é o nome da rua ali? Isso. Alvício Claser, Alvício 141. Claser, 141. Alvício Claser. Bairro Ideal. Com reuniões frequentes toda segunda-feira. Isso, nos encontramos todas as segundas-feiras, às 20 horas. E esses eventos festivos que a gente falava, eles são maravilhosos sempre, né? O que acontece toda segunda-feira lá? Como eu citei, né, a JCI ela tem 4 pilares, assim. Então, toda segunda-feira a gente nos encontra para uma plenária. Então, a gente tem plenária de capacitações, onde a gente, logo no nosso planejamento estratégico, ao longo no início do ano, a gente planeja e faz uma pesquisa, assim, o que os membros buscam esse ano, né? A gente tem que pensar assim, a gente está ali para se desenvolver, principalmente desenvolver jovens líderes que vão atuar nas comunidades, né? Então, a gente vê, esse ano a gente quer mais oratória, esse ano a gente quer
nos desenvolver mais em marketing, em IA, por exemplo, né? Então, a gente vai trazendo. Esse ano, a gente já trouxe grandes palestras de marketing, inteligência artificial, que é algo que está muito, né, no nosso contexto, não tem como deixar. Então, a gente sempre tem alguma plenária que é a capacitação, aí a gente mescla alguma integração para os membros, né? Então, a gente sempre vai assim, cada segunda-feira a gente tem uma agenda diferente, né? Óbvio, a gente precisa de plenárias administrativas para organizações nossas, mas hoje a gente tem no mínimo 2 capacitações por mês. Como é que acontecem os debates? Os debates... É normal vocês abrirem para conversar em gerais ou específicos? O debate, o concurso que a JCI promove de debate, concurso de debate, isso, daí são 10 temas, né? E aí tu tem que estudar os 10 temas, ou contrário ou favorável. 30 minutos antes do debate, tu vai saber o tema e se tu é contrário ou... E vocês exercitam isso ao longo do ano também? Mas aí o que a gente faz? Como o debate é uma coisa que nos desenvolve muito, porque ao longo do dia a gente tem que debater ideias no trabalho, opiniões, né? Então a gente seguido monta debates e sorteia algum tema na hora. Então normalmente a gente pega alguma coisa. Esses dias foi a favor ou contra carro elétrico. E aí uns tinham que ser contra, uns tinham que ser a favor. O uso da inteligência artificial no mercado de trabalho. Então a gente normalmente nem sempre pega os temas pré-estabelecidos pela Brasil. A gente pega temas que a gente... Que faz parte do dia a dia. Que faz parte do dia a dia. E que nem a gente sempre fala, né? Na JCI, a gente não debate pessoas, a gente debate ideias, né? Então faz o debate, briga todo mundo, terminou o debate, tá todo mundo se abraçando. É um exercício maravilhoso, porque a gente tá debatendo uma opinião, né? Não brigando com... Né? E daí não deixa o Matheus participar. E a gente gosta de duelar contra, né? É, só pra dar todos aquele... contra o Matheus. Isso, sabe? Só pra causar, né? Pra também ter uma animação numa segunda-feira à noite, né? Normalmente se fala que nós usamos muito o treinamento da capacitação. E todo ele está dentro de normas parlamentares. E essas normas parlamentares têm uma ordem do dia. Fala o presidente, fala os líderes de cada comissão, tem um determinado tema, depois no final da reunião tem um minuto para cada um fazer o uso da palavra, quem quiser se inscreve. Então há uma dinâmica de treinamento dessa reunião. E esse treinamento você depois aplica ele fora, dentro da comunidade ou dentro da empresa. É um exercício para a vida, né? Isso é bem interessante, né? Porque quando eu conheci a JCI, a primeira vez que eu cheguei lá, ordem do dia, pauta, leitura de ata, eu pensava assim, nossa, mas que coisa engessada, né? E aí quando tu vai vendo é muito legal, porque hoje, por exemplo, a gente é diferencial, por exemplo, a gente tem reunião de condomínio, aí começa aquela bagunça na reunião de condomínio, aí a gente já tá, mas qual é a pauta? Daí o pessoal pauta? Então é muito engraçado, porque querendo ou não, a gente é até chamado para essas coisas, porque realmente a gente trabalha muito com normas parlamentares, protocolares, né? Então a gente segue, que nem o seu Glauco comentou, a gente tem palavra livre no final, é muito legal, cada um tem um tempinho ali breve de fala, e é muito engraçado. Que é um momento de exercício oratória. E é muito engraçado como isso, a gente pensa assim, mas vai me ajudar no quê, né? Que nem eu pensava assim, eu sou só uma fisioterapeuta, o que eu vou usar no meu dia a dia? Mas me ajudou muito, assim, tanto numa reunião de condomínio, uma reunião de trabalho, para uma entrevista, para organizar. Então é inacreditável. Pra te posicionar como a melhor fisioterapeuta que tem. É muito engraçado como ser tecnicamente bom é o mínimo que se exige, né? Estar lá na hora e fazer um bom trabalho é o que a gente exige. Agora, os melhores são aqueles que vão se posicionar no mercado de uma forma diferente. E a gente treina muito o uso do tempo, aproveitar o tempo e tempo controlado. Organização de tempo. Controlado, porque tu não adianta começar a falar e esquecer do tempo, aí não funciona. Agora, isso em reunião do condomínio é totalmente utilizável. Mas daí a gente ficou ao teto mesmo, né? Até que horas vai? Tem encerramento de discussão e PT saudação. Né? Tem hora para começar as nossas reuniões e tem hora para terminar. Terminou. Tem que ter e é legal porque com o tempo você consegue até organizar melhor, né? As palavras. Por exemplo, normalmente a gente tem ali uma abertura, leitura de princípios, né? A gente tem uma carta de princípios, onde a gente recita toda vez. Aí, por exemplo, tem a palavra do presidente. Então, quando eu abro uma plenária, eu tenho 5 minutos. Então, eu tenho que ser eficiente dentro daqueles 5 minutos, né? Eu tenho que ter bem estabelecido... Que eu não posso deixar de falar. Isso, eu tenho que ter bem estabelecido o que eu tenho que falar, o que eu tenho que saudar ou agradecer. E às vezes eu vejo assim que uma reunião de condomínio, por exemplo, onde se tem muito tempo, se fica repetitivo, né? A pessoa fala um monte e não fala nada. E não fala nada, exatamente. É bem isso. Quem aguenta isso?
Sabe que a gente se acostumou tanto, e no início aqui a gente conversou sobre a Caju Bosch, perguntasse o que é. Eu ia voltar para isso. Antes de ir para o intervalo. O que é essa tal de Caju Bosch? Foi em 1971, o presidente era o já faz 55 anos, então, de Caju Bosch. Comemorando esse ano, 55 anos. O Hélio Giacometti, todos os sênior, alguns já senadores, como a gente não podia mais participar nas reuniões, ter voz ativa, não, vamos fazer o seguinte, uma noite por semana, vamos nos encontrar lá na ginástica, vamos jogar bocha lá nas Taquareiras. Naquele tempo, ali onde tem as churrasqueiras ali, tinha uma cancha de bocha, então nós íamos jogar lá. Jogávamos 1 ou 2 partidas, o pessoal jantava lá depois ou ia jantar fora. E aí começou a Caju Bocha e foi se integrando com os membros sênior e os senadores. Nós chegamos a ter mais de 30 companheiros da Caju Bocha. Tá? E esse grupo se mantém, a gente está tentando renová-los, se mantém até hoje. Vamos comemorar 55 anos esse ano. O seu Hélio, que é um grande hamburguense. Não, mas ele nasceu em Canela. Nasceu no Novo Hamburgo, cidadão honorário de Novo Hamburgo, inclusive, né? Isso. E grande empresário, né? Da metalúrgica Daniel, essa empresa que fez história na cidade. Isso. Foi prefeito de Novo Hamburgo. Vice-prefeito que assumiu, né? Isso. Assumiu os últimos 6 meses do governo do Talib Foscarini. Foscarini. E presidente da Sociedade Ginástica, né? Também. Em 1987, 88, ali, um grande burguês. E os caras que sustentou, por exemplo, o Lar de São Vicente, né? Essa história não conta, a gente sempre recupera isso. Depois a Débora Giacometti continuou, pagando conta de luz, resolvendo, puxando, fazendo vaquinha, para sustentar os vovô lá. Exato. Que não conseguiam pagar sozinhos. Temos histórias. Isso aí, então, mais um grande burguês presente. Isso, né? E nós tivemos muitos companheiros que são oriundos do Banco do Brasil. Na época tínhamos... Quem é que é essa turma aí, seu O Paulo Petri, tá? Já é falecido, ele foi para Pelotas e lá ele conheceu a Câmara Júnior, que existia lá em Pelotas, e eles apadrinharam Novo Hamburgo. Né? E ele trouxe para cá a ideia, como ele era funcionário do Banco do Brasil, ele arregimentou dentro do Banco do Brasil um grupo. Né? O Américo Copete, tá? E foi deputado estadual, era um grande orador. Orador, o maior tribuno que aquela legislatura. O René Paulo Jung, Hugo Kircher, Luiz Fernando Lindemeyer. Né? E esse grupo começou, juntamente com alguns empresários de Novo Hamburgo, como o Heinz, que era do ramo de automóveis, o Ernie Abend, que era do ramo de calçados, esse grupo se formou. Eu, quando entrei em 68, éramos 13, tá? Eu nunca me esqueço. Já tinha se passado muita coisa e a primeira reunião que eu fui, estava se discutindo, vamos fechar a Câmara Júnior ou alguém se candidata para ser presidente? Ninguém se candidatava. Aí alguém trouxe a ideia, vamos fazer um triunvirato. Eu assumo 4 meses, tu assuma 4 meses e o outro assuma 4 meses. E aí se fez esse triunvirato que deu consistência. Aí nós trouxemos um programa que tinha sido elaborado pelo Sérgio Sebold, né? E era da área financeira, em Novo Hamburgo, que era de assessorar e organizar os círculos de pais e mestres das escolas municipais. Aí o Hugo Léo Kircher era advogado, ele redigiu um estatuto básico e nós começamos, em conjunto com a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, começamos a implantar as reuniões nas escolas municipais, assessorando os presidentes dos círculos de pais e mestres de como fazer uma reunião plenária. Né? E colocando eles... Isso tudo que a Franciele estava falando. Aquilo que a gente fazia dentro da Câmara Júnior, nós fomos fazer na escola. Você é natural. Eu fiquei muito satisfeito agora, esse ano, a Escola Jorge Evalucor, que a minha esposa foi professora durante 25 anos lá, comemorou 70 anos, se bem me lembro agora. Tá? Não tenho certeza. Tá? E lá foi uma das escolas que nós implantamos. E agora o Círculo de Pais e Mestres fez um grande evento lá de comemoração ao aniversário da escola. O seu Guaraci Velho foi membro da Câmara Júnior? Sim, senador. O Guaraci é um baita, mais um grande burguense, mas um grande orador, né? Abria declamando um poema a cada reunião. Quando ele o grupo das segundas nasceu muito da turma da Câmara Júnior. Quando ele entrou na Câmara Júnior, ele não sabia. O grupo das segundas não, o grupo pensando no Novo Hamburgo.
Quando ele entrou na Câmara Júnior, ele não sabia nada de oratória. Ele ia para a tribuna e não sabia o que dizer. Tá? E aí ele começou a treinar tal, e de repente deslanchou. E ali no Pensando Novo Amor, tu tinha Fátima Fraga, tu tinha Andréa Schneider, tu tinha Plácido Crescente. Isso. Várias pessoas contaminadas muito positivamente com esses ideais. Houveram muitas entidades em Novo Hamburgo que tiveram o nosso apoio. Eu lembro, por exemplo, em 1972, Novo Hamburgo estava passando uma crise muito séria com o Corpo de Bombeiros. Não tinha carro de atendimento do Corpo de Bombeiros. E aí foi feito uma reunião motivada pela, não recordo por quem, e foram convidados vários clubes de serviço para auxiliarem e a Câmara Júnior junto. E acabamos assumindo a reestruturação do Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo. Fazíamos as reuniões, aí conseguimos com o Estado a doação de um carro de bombeiro para Novo Hamburgo, que foi feito em troca, se bem me lembro, do calçamento lá da avenida lá em frente da Brigada Militar. Tá? Então, o município fez esse calçamento e, em contrapartida, o Estado deu um carro de bombeiros para Novo Hamburgo. E assim, temos tantas histórias. Né? O primeiro grupo de importadores, a primeira exportação do calçado foi feita com o pessoal do Canadá. Trouxemos importadores do Canadá para cá e foi organizado pela Câmara Júnior a primeira estrutura. Né? Nós tivemos também alguns membros daquela época, de 65, 66, que dirigiram o Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo. O IBA, embrião da nossa Universidade de São Isso, e ele foi administrado com o apoio da Câmara Júnior durante muito tempo. Então, e assim eu poderia citar uma infinidade de atividades que a gente já teve. Eu acho que o grande desafio, né, seu Glauco, Jacó, Franciele e Matheus, é a gente pensar o quanto as gerações que estão vindo aqui não conhecem, não compreendem, estão vivendo realidades muito diversas do que vocês falaram aqui. De encontros reais, de relações humanas entre vocês, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de oratória, da possibilidade de participar de grupos que façam trabalhos relevantes para a comunidade, né? No ambiente digital isso é muito mais distante. Não que não possa se fazer um monte de coisa ali, e que bom que eles existem, mas de verdade, o quanto, inclusive, esses jovens que cada vez mais ficam dentro de casa, muitas vezes socados num quarto, no computador, podem, por exemplo, procurar vocês numa segunda-feira, ou chamar vocês nas redes, ir lá se experimentar, ir lá conhecer, visitar uma reunião plenária de vocês, né, dentro dessa perspectiva de que toda segunda-feira estão lá, né? Acho que algumas são fechadas, mas invariavelmente vocês acolhem as pessoas que chegam lá e orientam para os próximos momentos. Né? Sim, a gente sempre recebe, assim, a gente não faz nenhum evento fechado. Claro, a gente tem, às vezes, assembleias gerais com votação, aí é complicado, não é que a pessoa não possa participar, mas é mais difícil entender, muita questão técnica. Mas, assim, é sempre todo mundo muito bem-vindo, né? A gente adora receber pessoas novas, explicar o que é o nosso trabalho, o que é a nossa ação, né? A gente tem recebido bastante pessoas para se desenvolver em oratória, a gente recebeu bastante novos membros também com os nossos projetos sociais, assim. Então, toda segunda-feira a gente está de portas abertas, né, para receber o pessoal que quer se desafiar, que quer aprender mais, que quer cada vez ser líder melhor, né? E para ser líder melhor a gente tem que estar aprendendo todos os dias, né? E cada dia de maneira diferente, né? Hoje eu estou aqui me experimentando, nunca tinha gravado. O líder tem que saber gravar, tem que saber falar, tem que saber ter questões pessoais com membros e como trabalhar, né? Então é só se desafiando. A gente conversou hoje aqui muito sobre histórias, eventos do passado, né? Porque é uma história muito rica, né? Então não tem como. É um programa histórico também. Né? Programa histórico. Mas às vezes algum jovem pode estar assistindo e pensando, mas isso ali eram outros tempos. O que tem para mim hoje, assim, né? E continua sendo uma organização, né, de desenvolvimento de jovens líderes. E continuamos hoje fazendo atividades focadas em jovens.
Então, nós já tivemos capacitação ali de marketing digital, workshops de inteligência artificial, de desenvolver aplicativos com IA, que está super em alta, principalmente para quem quer empreender, está aprendendo. Ano passado rodamos uma belíssima escola de líderes ali, com muita capacitação ali também, em oratória, também com a campeã das Américas para participar. Então, ainda tem muita capacitação e a gente está sempre se atualizando e vendo o que são as capacitações que o pessoal precisa hoje, para o mundo de hoje, que ainda mais agora está passando por uma transformação muito grande, né, de revolução tecnológica e tudo. Então a gente está... E vamos combinar, né, Matheus? Dentro dessa onda da tecnologia, a relação humana ela não vai sair da moda, né? Ela vai ser um grande ativo, talvez o mais importante ativo que um profissional de futuro possa ter, é o saber conversar, saber se portar, se posicionar, debater, conversar e construir coletivamente. Tudo que vocês fazem. Com certeza é o que a gente trabalha toda segunda-feira. Então, assim, isso eu digo que é o coração da JCI, né? Porque todos os dias, todas as plenárias é comunicação, é se portar. Então, tem alguém muito tímido que chegou lá, hein? Tem. Muitos. Você acabou de dizer que vocês não eram grandes oradores e foram se desenvolvendo. O acabou de contar do seu Guaraci, né? Dona Terezinha, minha professora primária, esposa do seu Guaraci, Alexandre Velho, essa turma toda. Guaraci que mal falava, depois só ele falava depois, né? No começo ele não falava, depois só ele falava e abria as reuniões, declamava. Chegou sem nenhuma experiência, saiu de lá um homem, né? Sabe, existe um outro fator muito interessante. Quando você tem um grupo assim de convivência e de empresários e tal, muitas vezes você precisa ter alguém para trabalhar contigo. E a Câmara Júnior tem sido esse canal de emprego para muita gente, de crescimento. Tá? Eu, inclusive, sou fruto disso. Tá? Eu passei a trabalhar na Carburgo em função da Câmara Júnior. Né? Em função dos trabalhos que eu fiz na Câmara Júnior, me indicaram para trabalhar ali. Eu nunca imaginei vender automóvel, gerenciar uma loja de automóveis. Né? Eu aprendi a fazer isso motivado pela Câmara Júnior. E aí chegou ao comando da nossa universidade, né, Silvão? Sim, os passos se sucederam. Mas né? também, dentro das lideranças. A nossa Carburgo, o seu Heinz era um dos mantenedores da nossa FEU, historicamente. Né? E sabe, esses dias eu fiz um levantamento, nós devemos ter mais de 1.400 jovens que passaram pela Câmara Júnior de Novo Hamburgo, pela nossa organização. Muitos ficaram, muitos estão ligados ainda, não participam ativamente de algum grupo, mas continuam ligados, né? Pela convivência que tiveram durante aquele período. E aí tem mais um fator interessante. Nos anos 70 e 80, as mulheres não participavam da Câmara Júnior. Né? Então, nós criamos, a nível de Brasil, foi criado os comitês femininos. E Novo Hamburgo teve um comitê feminino muito destacado. Em cada convenção nacional, nós ganhamos o prêmio sempre do melhor comitê feminino do Brasil. Tivemos vários anos que ganhamos. Lembra quem eram os nomes, Samuel? Das mulheres? Não, elas se reúnem até hoje. Tem um grupo aí de 8, 9 aí que se reúne. Nós criamos na Cajubó. Tá aí a presidente aí, hoje a atual presidente nós criamos na Câmara Júnior, nós temos um grupo de 8 ou 9 viúvas, tá, de companheiros presidentes, e criamos o grupo das poderosas. E esse grupo se mantém ativo, participa ainda hoje dos nossos eventos. Né? Então, a parte social a gente prioriza também a lembrança e o convívio. Senhores, chegando no final do programa de hoje, muitas histórias para contar, muitos insights para gerar para essa gurizada que está chegando aí, que não sabe onde é que está a sua turma, que já entendeu que pode ser que esteja aqui, que está convidada a participar, se é menor de 18, né, entre 12 e 18, fica ligado quando a Câmara Júnior vai estar no seu colégio, ou buscar participar de algum momento de formação desses futuros oradores, né? Mas qualquer pessoa entre 18 e 40 anos, até 40, né, que possam
viver um pouco mais isso, participar de uma reunião, participar de 2, e quem sabe estar integrado, fazendo parte, participando desse movimento internacional, ou quem sabe estadual e nacional, até que possa um dia ser internacional. Cada um tem a sua busca, a sua vocação, a sua vontade e o seu direcionamento dentro de um coletivo, né? Jacó Eduardo Davis, presidente do Clube do Senado da JCI de Novo Hamburgo, muito obrigado pela tua presença, a honra de te receber aqui, teu ponto final. Rodrigo, sempre é uma honra estar na tua presença aqui. Outro dia tu esteve lá na nossa sede e foi uma noite agradável, de festa. Maravilhoso. E sempre é bom. E o Clube do Senado Novo Hamburgo e Senhores está promovendo várias atividades agora para esse ano aí e vamos se organizar para convidá-los para participar de um outro evento aí. Tá bom? Obrigado pela presença aí. Sempre. O seu Glauco não me convida, ele me convoca. É isso aí. Seu Glauco Henkel, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Sou um fã do senhor, você sabe disso, né? Mas da nossa JCI muito especialmente também. Seu ponto final. Olha, Rodrigo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você está dando, e agora deu para a JCI, que o pessoal não tinha esse contato ainda com a TV. Então, para mim foi uma satisfação poder trazer esse grupo para cá para apresentar o trabalho que está sendo feito no Novo Hamburgo e oportunizar aos jovens que queiram conhecer o movimento que se habilitem. Nós estamos aí à disposição para conduzi-los nesse nosso processo de capacitação individual. Muito bem. Senhora Franciele Brunhago Zelk, nossa presidente da JCI Novo Hamburgo, depois, antes tu ficou falando ali, né, de estar na frente das câmeras, também me deu algumas ideias boas. Vamos trocar algumas figurinhas aqui, presidente. Com certeza. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho, sucesso no teu trabalho, sucesso nessa busca pela construção de uma comunidade melhor, porque é isso que vocês de verdade fazem, né? Esse é o que mais fica escancarado para a gente, assim, o quanto as comunidades são melhores a partir do engajamento de vocês, do trabalho que vocês realizam. Teu ponto final. Eu, primeiramente, quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você hoje e, principalmente, né, trazer mais da JCI, explicar o que a gente faz, mas que nem eu sempre falo, é muito difícil a gente explicar o que a JCI faz. A gente tem que viver a JCI, né? Então, eu convido a todos para conhecer a JCI. A gente pode nos procurar pela rede social, né? A gente está sempre ativo no Instagram, então pode nos chamar. As nossas reuniões são sempre nas segundas-feiras, às 20 horas. A gente então está sempre se capacitando, vai ser um prazer receber todos vocês lá. E você também, quando estiver livre, a gente está sempre te esperando lá. Bem, Matheus Zelk, ex-presidente, senhor, né? Mas também o homem continua fazendo a diferença aí na nossa Câmara Júnior. Obrigado pela presença, presidente. Até o ponto final. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Gostei muito do que tu falou antes das relações, da importância das relações humanas, né? Eu acho que a JCI é uma grande escola sobre isso, sobre relações humanas. E num mundo onde a tecnologia está cada vez mais executando o trabalho, né, por nós, o nível do trabalho do ser humano vai subir, né? Então a gente tem que estar mais preparado ainda em habilidades humanas, em relações humanas e com propósito, né, que capacite de verdade. E acho que é uma organização que nem a JCI proporciona esse tipo de oportunidade. Então é um prazer e também deixo o convite lá para aparecerem por lá. Matheus, se tem alguma coisa que vai demorar um pouco mais para IA nos copiar, é isso, né? É na possibilidade da gente se relacionar, da gente conversar, construir de uma forma humana, fraterna, tal como só a gente consegue fazer, sobretudo quando a gente está bem instruído, bem preparado, bem organizado para uma vida coletiva. Agradecendo essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, na nossa técnica, o Juliano e o Rodrigo, mas sobretudo o carinho da tua audiência, o convite para que tu continue com a programação da nossa Vale TV. A gente volta com Estação na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas ao vivo. Até lá!